Thanos tinha uma ideia fixa nos cinemas, matar metade da vida do universo. Thanos nos quadrinhos tinha outra ideia fixa, se tornar um amante da própria entidade morte. Mesmo assim, galera, apesar da obsessão, o Thanos encontrou tempo pra ser uma coisa que ninguém imaginava. Paizão! Você conheceu Gamora, você conheceu Nebulosa no SEM, beleza. Só que o Kevin Feige esqueceu uma filha do Thanos. O que é isso? É programa do Ratinho? Apareceu uma terceira filha do Thanos querendo ser reconhecida? Aqui, ó, é meu papai. Nada disso. Essa personagem existe nos quadrinhos, é sinistra demais. E eu vou além, aqui, ó. Ela poderia facilmente completar o trabalho do Thanos no cinema. Fácil, que o pai não fez, ela faz. O Semi não mostrou, mas a gente mostra que é isso. Bora conhecer essa vilã agora. Enéas Transmitter aqui. A família oficial do Thanos nos quadrinhos é grande, galera. Tô te falando, a família do Thanos, porra, vai ter parente pra tudo quanto é lugar. O tio avô do Thanos é Uranus. Trouxe pra vocês, né? É o Eterno que arregaçou geral naquela saga de Judgment Day recentemente. Trouxe pra vocês a saga completar, 45 minutos de vídeo, hein? Assiste isso aí que tá bacana demais. O pai do Thanos é o Alars, também conhecido como Mentor. A mãe do Thanos é a Eterna Sui-San. Thanos tem o irmão, que é o Star Fox, que é o Harry Styles. As he was. Pois é. Do próprio sangue, o Thanos tem um filho chamado Tane. Ih, não vale nada isso aí, igual o pai, isso não foi mais atrair ainda. De adotivo, o Thanos tem a Gamora e outros que já foram também mencionados nas revistas. E o Thanos ainda tem um filho involuntário com a morte, né? Com aquela trubufu lá, chamado de Podridão, né? Acredite se quiser, tem esse nome aí, né? Que é um suposto filho também do Zor, é uma neta, filha do Zor, chamada Nebulosa. Você não sabia dessa, né? Nebulosa é possível neta do Thanos nas revistas. Ela não é filha do homem, não. Mas, o Thanos vale alguma coisa? Pra botar o nome do filho de Podridão? Imagina o Thanos indo no cartório. Qual o nome dele, senhor? Podridão. Porra! Agora imagina toda essa galera reunida com churras. Já pensou? Na minha casa, pode vir. Família do Thanos toda na minha casa. O que você vai querer, Podridão? Eu quero os restos, né? Bom, essa reunião desses churras aí nunca vai rolar porque o Thanos matou a maioria deles. Mas a gente vai conhecer agora uma filha perdida que ainda pode dar o que falar no SEMI. Preparem-se para conhecer a Super Gigante. Botou cueca, né, editor? É isso mesmo. Então, antes de falar, já comenta. Você queria que o Thanos voltasse no SEMI? Você acha que cabe mais filme com o Thanos? Comentem. E vamos lá. Super Gigante. Caramba, hein? Porra, Marvel, que nome é esse, hein? Me ajuda a te ajudar, Super Gigante. Qual o nome? Super Gigante. Acabou completamente a criatividade por lá. Os caras meteram o louco mesmo. Eu tô falando, por que não botou Ana, Sabrina, Tabata? Porra, Super Gigante. E o pior, Super Gigante nem é gigante. Ela tem o tamanho normal de um ser humano. Piora, Peter? Sim. No Brasil ela deveria ser chamada de Super Giganta, né? Já que giganta é o substantivo feminino pra gigante. O tradutor, então, também meteu o louco e ficou Super Gigante mesmo nas revistas brasileiras. Ela é super gigante, tá complicado isso, né? Ok, já reclamei aqui, já fiz minha reclamação, então agora vamos pro que interessa, vamos que vamos. Super Gigante fazia parte da Ordem Negra do Thanos e ficou de fora do CM. Nos quadrinhos, cada um dos integrantes do grupo é um filho adotivo, um filho adotado lá do Thanos. Eles não são só fanáticos ou meia dúzia lá de mercenários que seguem o que o Thanos fala, não. Eles são filhos. Thanos trata eles como filhos. Bem, do jeito lá dele, né? Mas trata. É o jeitinho dele de pai, né? Deve dar umas voadoras de chinelada também de vez em quando. E cada membro da Ordem Negra tem um nome bacana, né? Corvus Glaive, False de Ébano, Estrela Negra, Próxima Meia-Noite. Porra, olha os nomes maneiros pra caramba. Aí os roteiristas vão lá e colocam Super Gigantes no meio. Porra, fala sério. É pra estragar o rolê completamente. Parece que é os nomes da Hanna-Barbera de antigamente, né? Enfim, a moça acabou ficando de fora dos filmes da Marvel. Eu, sinceramente, quando o cara apresentou, né, na pasta aqui, ó os filhinhos do Thanos aqui, ó. Aí tava lá o nome, Super Gigante, ele riu, esse aí não quero não, sai fora. Aí tirou, só pode ser. Bom, galera, brincadeiras à parte, Super Gigante é sinistra. Ela poderia facilmente ter mudado o rumo de várias batalhas que aconteceram ali nos cinemas, várias. Super Gigante é uma omnipata. Isso significa que ela pode ler e controlar a mente de qualquer ser vivo, pessoa que era uma pata, né? Independente da espécie. Ah, mas é só dar uma bifa nela e pronto. Não. A vilã também consegue ficar em modo fase, como se fosse um fantasma. Ou seja, ela fica intangível, igual Visão, sabe? Pô, tipo, nada acerta ela. Aliás, pô, não é um baita poder? Intangibilidade? Como é que se pega um intangível? Não dá, né? Bom, se bem que poder mental, enfim. Complica pra caramba numa luta, não complica a intangibilidade? Você não consegue acertar ela, mas ela consegue controlar todo mundo na briga. Inclusive você, tô falando. Na hora de escrever o roteiro pra Vingadores de Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, os roteiristas preferiram cortar a Super Gigante.
Mas isso não quer dizer que ela não exista no universo cinematográfico da Marvel. Ela pode estar quietinha no canto dela, esperando a hora de completar o trabalho do pai. Ela pode entrar a qualquer momento. Ela já pode estar lá, passando pelas paredes, né? Coisa louca. Isso, inclusive, já rolou nos quadrinhos, ok? Na revista What If Infinite X-Men, a Supergigante assume o lugar do Thanos. Nessa realidade paralela, o Thanos e todos os outros integrantes da Ordem Negra foram exterminados numa batalha cósmica e só sobrou ela. Supergigante, então, continua o legado. Aquela fez, ela controlou mentalmente todos os Vingadores e barbarizou geral, tipo Uranus, lá com os X-Men, né? A única força no caminho dela foram os X-Men. Supergigante acabou sendo derrotada, mas os Vingadores decidiram abandonar o nome, não dava. Os heróis que sobraram se juntaram com os X-Men. Os Vingadores ficaram com vergonha de continuar a equipe. Olha isso, em outras palavras, a Supergigante conseguiu o que o Thanos nunca conseguiu. Ela destruiu os Vingadores. Imagina, é tipo eu tomar tanta porrada que acaba a luta no dia seguinte. Não, e Peter, eu não sou Peter, não. Tem vergonha do nome. Canonicamente, a Supergigante também já arregaçou. Ela já derrotou os X-Men uma vez, venceu o Jean Grey no X1 telepático. Pô, Jean Grey, galera, vocês sabem o que é Jean Grey, é tipo uma das maiores telepatas da Marvel. Ela já atacou os Illuminati e controlou o Raio Negro. O Raio Negro controlou... Rapaz... Aí, a partir do momento que ela controlou o Raio Negro, pô, já era, foi um abraço. O cara abria a boca, não ficava um na frente, pô, pior que hálito de pinguço, vai tudo, vai tudo. Essa mulher é um perigo, é chave de cadeia, porque ela joga uns contra os outros, ela tem um poder telepático muito grande. Infelizmente, depois do sucesso dos filmes, Supergigante foi jogada para escanteio também nos quadrinhos. Foi uma justiça, eu acho, de verdade. A Marvel já tinha mostrado que essa vilã, pô, tinha totais condições de carregar a bandeira do Thanos. Mas ela acabou parando na geladeira, não tem jeito, tá engavetada. A Supergigante surgiu chutando bundas em 2013 e morreu nos revistas em 2018. Até hoje, a personagem segue defunta. Não se sabe. A gente sabe que nada morre, né, nos quadrinhos, mas, bom, até onde se sabe é defunto. Defunto não tem jeito. Agora, uma alternativa interessante seria o Kevin Feige que tá mesmo guardando o Supergigante na manga. Tipo uma carta na manga. Thanos tinha o hábito lá de emprestar as filhas dele para outros vilões, lembra disso? A gente viu Gamora e Nebulosa trabalhando lado a lado pro Ronan. De repente, ali no meio da saga do infinito, o Supergigante estava numa missão em algum lugar distante. Ela pode descobrir que os Vingadores mataram o pai dela 2 vezes e tá vindo pra Terra full pistola. Supergigante poderia controlar os Vingadores e quem ficaria contra ela? Os X-Men, que estão chegando no CM. É uma ideia que eu tô jogando aqui. Eu sei que o Kevin Feige, ele me assiste direto. Sabe, eu tô falando, porra, manda direto e-mail pra mim. Porra, Reinaldo, diz aí, porra. Comenta aqui embaixo, mesmo com esse nome esquisito, você ia querer ver a Supergigante nos cinemas? Será que pra ver X-Men e Vingadores se porrando vale tudo? Comentem e toca aqui. Porra, se inscreve no canal. Galera, pô, tô falando sério, tem muita informação maneira saindo todos os dias. E isso pode acontecer no CM. Quem viu, viu. Quem não viu, lógico, não viu. Mas você sabe, se você viu, você vai lá na frente e fala, pô, o PT falou. Obrigado de coração, galera, tá aqui com você, é bom demais. Até a próxima. Fui!